ser de cada pessoa aquilo que nós fazemos na escola, né? Cada um, né, com as suas individualidades, com as suas potencialidades. Eu apresentei isso para os reitores, coordenadores das escolas católicas do Brasil, e eu fui aperfeiçoando essa charge. Falei assim, nós precisamos melhorar a nossa escola. E sabe o que eles fizeram? No lugar do machado, colocaram uma motosserra, que era mais rápido para educar. Aí vem um pessoal um pouco mais avançado em tecnologia e colocou um raio laser no lugar do machado. Mas, continuando com Paulo Freire, educação para a autonomia é um ato de amor. Eu estou fazendo uma síntese, tá? Do que Paulo Freire diz no Pedagogia da Autonomia. É um ato de amor. Eu pesquisei na internet, eu começo dando meu curso de Pedagogia não fiscal dizendo assim: antigamente a escola era boa. E aí nós começamos com algumas imagens desse tipo. Depois vamos discutir o que significa isso. Aí tem um conjunto de atos de amor na pedagogia. Aquele que educa para a autonomia, que eu fiz aqui, dá um S, aí senão o capaz de eu sair do. Isso. Aquele que educa para a autonomia não humilha ninguém. Gente, como é difícil isso, né? Como é difícil trabalhar na educação sem humilhar ninguém. Como a escola tem mecanismos e mais mecanismos para comparar, ranquear, classificar e humilhar as pessoas. Pois na conversa com vocês eu quero saber a contradição disso tudo, a negação disso tudo, por onde ele se dá. Não humilha ninguém. O que ele fez aí? Eu estou apertando a direita, por que ele está obedecendo a esquerda? É que ele estava, o cursor estava lá embaixo, está certo. Não humilhe ninguém. Não sabe, vai ter que aprender. Vai cá, gente, pelo amor de Deus, vamos começar tudo de novo. Não sabe, vai ter que aprender. Parece fácil. Está vendo? Gente, isso aí está impregnado. Isso aí foi passando de pai para filho, de filho para neto. E nós fizemos isso. Talvez tenhamos feito isso com crianças que passaram por situações difíceis. Por que nós fizemos isso? Porque nós imitamos. Eu estava procurando, depois eu não achei mais aquela imagem. Eu queria aquela imagem, mas não achei. Uma criança de mais ou menos 2 anos puxou a calcinha da sua boneca e estava descendo o cacete. Vamos fazer uma prova sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. A gente já procura na internet resenha de Dom Casmurro de Machado de Assis. Aí vem um resuminho de uma página, 2. Eu leio rapidamente e já sou formado no livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Isso é pedagogia de resenha, pedagogia gente, e a pedagogia de epígrafe? Essa é pior ainda. A pedagogia de epígrafe é aquela que a gente só sabe umas frases de efeito sobre algumas escolas, sobre algumas situações das teorias da aprendizagem, da filosofia da educação, da sociologia da educação, etc. Isso é pedagogia de epígrafe. Gente, sabe para que serve a pedagogia de epígrafe? Serve para a gente arrumar um bom epitáfio para colocar no túmulo do pedagogo, porque também é uma epígrafe. Então, precisa da âncora. A âncora é esse conhecimento, esse laço, esse conhecimento profundo. Mas precisa também, não precisa mais daquela
ficar olhando para os astros para saber para onde eu vou na navegação. Não precisa mais apenas ficar olhando para as cartas de navegação. Hoje, com as novas tecnologias, precisa do GPS. Eu, num dos cursos dos professores, dizia assim: precisamos GPEcizar a educação. Precisamos de rumo. Rumo quer dizer princípios e valores, quer dizer objetivos, quer dizer definição política. Onde nós queremos chegar? Até onde nós queremos ir? E isso são as áreas de fundamentos que nos dão: filosofia, sociologia, antropologia. São essas grandes discussões sobre o ser humano, né? A sua origem, seu destino, sua vida, o significado da sua existência. Francisco Goya era um sujeito muito satírico. Vocês vão ver, este quadro é uma sátira profunda. Até vou prepará-los antes para o choque. Tá? Ele é um pintor espanhol do início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Ele fazia uma crítica profunda à sociedade do seu tempo, do início do século XIX. Tá? Ele está vivendo na Espanha naqueles tempos em que Napoleão invade a Espanha, quando ele está chegando em Portugal, a família real escapa de lá e vem para o Brasil, deixa aqui, depois de algum tempo, o seu filho Pedro I, que proclama a independência. Ele é desse período. Por isso que quando os alunos me perguntam quem proclamou, quem fez a independência do Brasil, eu respondo: Napoleão Bonaparte. Porque se ele não tivesse ido para a Península Ibérica, se a família real não tivesse vindo para cá, certamente a independência ia demorar um bom tempo mais. Então esse Francisco Goya é desse período, e ele é muito crítico nos seus escritos. Quem é este professor competente dos tempos de Francisco Goya? Ele perguntava assim: o professor saberá mais que seus alunos? Essa é a pergunta que tem gravado no rodapé desse quadro. Depois eu quero discutir isso com vocês. Como é que a gente supera isso? Como é que a gente dá uma resposta a Francisco Goya? Só aquele que não é manipulado, que não é alienado, é capaz de educar para a autonomia. Gente, nós somos formados muito mais por pedagogia de Faustão, pedagogia de Datena, pedagogia de Ana Maria Brega, pedagogia de... O Brasil é formado nesta pedagogia. Esses são os grandes pedagogos do Brasil. Esse é o nosso grande problema. E aí vem o desafio. E o professor, ele supera esse terreno comum desta pedagogia do Brasil. Gente, eu estou lá, numa cidadezinha, ô Plínio, para frente, num lugarzinho chamado, já me lembro o nome, Alzheimer, as coisas mais próximas, peraí, é um lugarzinho do Amapá que o Marquês de Pombal foi lá no norte da África, uma comunidade que estava sendo muito perseguida, e tantos Mazagão, isso. Ficam 100 e tantos quilômetros de Macapá. Gente, chegamos lá, não tinha praticamente nada, era uma cidadezinha que naquele tempo, no século XVIII, eles transplantaram uma comunidade do norte da África para o norte do Amapá. E lá constituíram uma comunidade. Hoje são mais de 90% são negros, que vieram lá dessa experiência de colonização. Gente, não tinha quase ninguém na pequena cidade. Mas aí nós fomos procurar um lugar para comer, estava muito fome. Só tinha um lugar que estava ainda fechado para o almoço. Né? Aí pedimos para... Aí abriram para o almoço, porque tinha 2 pessoas para almoçar. Pedimos para fazer um ovo frito, né? E
Vocês não imaginem, um lugar maravilhoso à beira de um rio, um gramado, pássaros e mais pássaros cantando. E a televisão ligada no video show. Gente, mas deu tanta raiva. Você imagina que você sair da ponta de Porto Alegre até a ponta do Amapá com a mesma coisa na cabeça, e você saber que o Brasil está com essa mesma coisa na cabeça? Isso aí, gente, como é que nós enfrentamos isso como educadores? Ou nós, educadores, somos isso? Quando eu chego numa escola, como por exemplo, uma escola de educação infantil, e na festa junina as crianças estavam cantando Eguinha Popotó, e aí você pergunta para a professora de educação infantil, ela diz: foi escolhido democraticamente, foram as crianças que escolheram. Gente, não foram as crianças que escolheram minha santa professora. Foi isso aí que escolheu nelas, por elas, que impôs a elas, que lhes impôs isso. E o professor está ali para ser o sinal da contradição do que está posto, do que está imposto. Para Paulo Freire, esse é um ponto central do seu pensamento. O mundo não é. Quando a gente diz assim, a vida é assim, quando a gente diz Deus quis assim, quando a gente diz é o destino, significa isso é uma coisa metafísica, é algo que é e não pode deixar de ser. Paulo Freire diz, a vida não é, o mundo não é, ele está sendo. O que significa? Ele é contra a fatalidade do determinismo do mercado. Freire propõe a educação para a política que transforma o mundo. Gente, é preciso a dose de polis, e esse vai ser o tema principal que o Plínio vai abordar, né? A polis, política, né? A participação, a mudança, a transformação. A escola é o lugar que forma para esta política, forma crianças, jovens e adultos que saibam escutar, enxergar e falar, que saibam escutar. Escutar não é apenas ouvir, entender, né? Compreender, ver e enxergar as coisas, ver além das aparências, ver o invisível e falar. Falar quer dizer a capacidade da argumentação, do convencimento, a capacidade do diálogo, do debate com o outro, mas um debate com fundamento, com categoria, com força na sua própria argumentação. Na ágora das decisões da polis. Eu estou pensando aqui, os termos são da democracia grega, mas o pensamento meu não está na democracia grega apenas. A ágora era o lugar onde os cidadãos, e eram cidadãos só os homens livres e proprietários, se reuniam para decidir os rumos da polis. Polis é a cidade, em grego. Eu estou falando aqui de uma participação da cidadania plena, todos, completa. A ágora são todos os espaços públicos para as decisões sobre a nossa vida, sobre aquilo que importa para a vida de todos. Este é o lugar da escola. Gente, educar para a cidadania na escola não é apenas educar as pessoas para obedecerem às leis. Isso depois eu vou fazer um debate com o Plínio, porque ele é um dos guardiões da lei, né? Não é apenas para obedecer às leis, é muitas vezes para questioná-las, para discutir com elas. Alguns costumam dizer que se os homens soubessem do que são feitas as salsichas e as leis, não comeriam umas e não obedeceriam às outras. Mas isso é papo para discussão depois. Então, quando se fala em cidadania, aqui nós estamos falando em outra coisa. Nós estamos falando em formar seres acomodados, comportados, bem comportados, obedientes, submissos,
né? E adaptados a essa sociedade do jeito que ela se propõe para a gente. Não. Estamos falando de outro tipo de cidadania. Então, forma para enxergar, para escutar e para falar. Está voltando, coloca para frente. Isso, aí, escutar, enxergar e falar. Quando eu vou poder falar? Eu sou criança? Não posso, porque eu sou criança. Aí eu cresço um pouquinho? Não posso, porque eu estou no ensino fundamental. Os do ensino médio são mais importantes. Então eles é que falam na escola. Estou no ensino médio, mas ainda não posso falar, porque quem pode falar mesmo é quem está na faculdade. Porque ensino médio é nada, viu gente? Ensino médio não é nada. Porque você não sabe nem onde você vai ser ainda. Né? Para que serve o ensino médio, Roberto? É para nada. Ele está ali, não sabe o que ele faz, né? Ele está assim, estudando para ver se vai ser alguma coisa na vida. Então, aí ele passa aquela mentalidade, isso aqui é uma passagem apenas. Então ele vai falar, eu não posso falar nada agora. Quando eu estiver na faculdade, aí sim, eu passei num processo seletivo, eu estou numa faculdade, aí eu posso falar, porque eu já sei até o que eu vou ser na vida. Quando ele chega na faculdade, na graduação, ele pensa assim, mas eu não posso falar ainda, porque tem o pessoal da pós-graduação. Aí ele chega na pós, mas é mestrado ainda, na sala de aula dele tem gente fazendo doutorado, viu, Simone? Aí ele pensa assim, como é que eu vou falar? Tem que deixar os caras do doutorado falar.